Firocoxib Vetinil Gel é um anti-inflamatório não esteroidal com atividade altamente seletiva sobre a COX-2, indicado para o manejo da dor e inflamação em equinos em diversas situações e categorias. Firocoxib Vetinil Gel, eficiente e seguro contra a dor e inflamação. Vetinil, parceira de quem cuida. Boas-vindas a todos que estão participando aqui de mais um podcast da Vetinil, através do nosso canal oficial de equinos da Vetinil no YouTube. Eu sou a Caroline Rodrigues, sou gerente de desenvolvimento de produtos na Vetinil, sou médica veterinária e hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais para a Vetinil, parceiros de longa data, veterinários que são especialistas aí em clínica, cirurgia e também de medicina esportiva equina para tratar de um assunto super importante. Então vai ser um bate-papo sobre dor e inflamação em equinos. Primeiro, Dr. Jairo Cárdenas, muito obrigada pela participação aqui. Obrigado, Carol. Um prazer estar aqui com vocês. Uma alegria muito grande estar em outro projeto aqui com a Vetinil e batendo um papo aqui com este amigo craque Rolando. Meu nome é Jairo Jaramillo Cárdenas, eu sou médico veterinário formado na Universidade La Salle, em Bogotá, já uns anos atrás. Fiz a carreira acadêmica depois da residência, mestrado e doutorado, e sempre me chamou a atenção, principalmente a parte de ortopedia. Hoje em dia, eu sou sócio proprietário da empresa Equarter de Educação Continuada, e meu foco principal é receber cavalos com problemas ortopédicos hoje em dia, de colegas, e ainda participar de toda essa informação para ser um veículo para a educação continuada, não só no Brasil, como em outros países também, de outros continentes fora também. Então, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Dr. Rolando Pérez, obrigada pela presença. Pode contribuir contando um pouquinho da sua trajetória para a gente? Claro, muito obrigado, Carol, pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês, com o Dr. Jairo, grande mestre. Bom, meu nome é Rolando Pérez, eu sou formado na Universidade da Região da Campanha, em Bagé, né, no Rio Grande do Sul. Já fazem 20 anos e hoje eu atuo na medicina esportiva, né, especialmente na parte clínica. Detenho uma equipe que foi formada há praticamente 15 anos, né, em que a gente procura percorrer com os cavalos atletas, né, nos 3 estados mais ao sul do Brasil e um pouquinho também do Uruguai. Então, nesse nicho, a gente procura atender os cavalos que se referem à maniabilidade, né, especialmente o cavalo crioulo, que seria o meu foco maior. E bom, muito agradecido de poder estar aqui para trocar uma ideia com vocês e tentar contribuir da melhor maneira. Perfeito. Bom, e para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui sobre dor e inflamação, já gostaria de lançar uma pergunta para vocês. Vocês têm acompanhado aí diversas gerações de médicos veterinários, né, pela história de vocês. Estamos preparados para fazer o diagnóstico correto aí de dor e inflamação e também desenhar um protocolo para tratamento? Cara, uma pergunta muito importante. Eu acho que todo o mundo do cavalo ele começou a ter uma mudança positiva na última década, principalmente porque, se tratando de dor e inflamação, eu lembro de ver uma pesquisa que foi feita casualmente no UIVA, aqui no estado de São Paulo, no Congresso Mundial, e eu vi uma publicação sobre como o veterinário de grandes animais trabalha a dor e inflamação. E nós precisamos abaixar a cabeça muitas vezes para os veterinários de pequenos animais, que eles sim se preocuparam sempre em manejar a dor e a inflamação. Depois dessa década, acho que as coisas começaram a mudar, não só na ortopedia, educação continuada, bem ou mal, depois da pandemia, houve grandes mudanças positivas, principalmente na facilidade do acesso à informação, o mundo digital e agora todo o ciclo da inteligência artificial. Então, eu acho que hoje em dia já tem um pouco mais de conscientização, na minha opinião, do que 10 anos atrás, em relação a isso. Mesmo assim, ainda nós estamos atrás em comparação da espécie de pequenos animais que se preocupa com fármacos seletivos, com efeitos colaterais, se preocupa com frequência, se preocupa com dosificação, porque antigamente, quantos de nós já escutamos falar, por exemplo, que antigamente tem que deixar o cavalo com dor para que ele fique quieto. Isso é antítese, principalmente, exatamente, da parte ética, né? Então, eu acho que hoje em dia as coisas estão mudando, tanto assim que uma empresa como vocês, né, que uma empresa não só que tem bons produtos, como principalmente que se preocupa com a
a educação dos profissionais e dos alunos de veterinária, eu acho que estão fazendo um papel fundamental. Então, eu acho que estamos melhorando nesse sentido, sim. É bom sentir essa evolução e realmente isso é um mito, né? A gente hoje não tem e não deve ter essa necessidade aí de deixar um animal com dor, né? E até traçando um paralelo até para o seu dia a dia, Rolando, que trabalha muito aí dentro da medicina esportiva equina e cada vez mais se fala e é o correto, né? Pensar no bem-estar dos animais. Qual que é o seu sentimento em relação a isso, né? Quem trabalha nessa área também tem se preocupado mais? É imprescindível? Não, com certeza. Ainda mais que a gente, quando fala de dor e inflamação, a gente começa a entender ao longo do tempo e do avanço da informação o quão complexos são os processos de dor e inflamação, né? A gente caracteriza essas palavras como, de repente, tão simples, né? Mas o quanto envolve, né? Tecnicamente, quando a gente vai realmente se aprimorar um pouco, a gente vê o quão complexo e o quão relevante é sobre as estruturas orgânicas e o efeito, o impacto que isso causa, especialmente até no mercado, em cima de animais que estão comprometidos, né? E a gente tem que realmente correr atrás para tentar conduzir essas situações da melhor forma possível, para que a gente não tenha perdas também no impacto que causa no mercado, né? Hoje, na sua maior casuística, você pode dizer que seriam lesões ortopédicas, articulares? Exatamente, eu acho que a dor e inflamação se relaciona a todos os aspectos, né? No meu caso, em especial, como sou da área do esporte, da ortopedia, né? A maior relevância, de repente, estejam mais atrelados às questões de articulações, musculoesqueléticas e ortopédicas em si, né? E isso vem a causar realmente um desafio em cima de que a gente trabalha com cavalos que estão extremamente em movimentos de treinamento, ou seja, preparados para competições, cavalos que estão exigidos praticamente toda semana. Então a gente tem realmente esse processo como um desafio e tem que entender qual é a melhor maneira de conduzir para realmente a gente diminuir o impacto que isso pode causar negativamente. E por serem animais atletas, né, muitas vezes é necessário aí pensar em tratamentos a longo prazo, né, para que esse animal aí perdure o máximo possível dentro da sua trajetória atlética, né, isso é importante. Exatamente, eu acho que com toda, vamos dizer, o próprio desafio te insinua a evoluir com a tendência terapêutica para que a gente procure o melhor, né, então os tratamentos às vezes eles se dão, né, se necessitam ser feitos a longo prazo e aí a gente tem que, nesse sentido, realmente buscar as melhores alternativas, né? Bom, e antes da gente falar necessariamente sobre os princípios ativos, quais fármacos a gente deve indicar numa dor e inflamação, eu queria pedir para você, Jairo, você é uma pessoa assim que tem uma didática incrível, né? Todo mundo sempre aprende muito com você, eu me incluo nisso, né? Desde que a gente se conheceu há alguns aninhos atrás, né? Não vou falar o tempo aqui, mas queria que você explicasse pra gente um pouquinho, de forma resumida, como se dá a cascata da inflamação, pra gente entender aí qual anti-inflamatório ou analgésico a gente tem que indicar em cada caso. Claro. Obrigado, Carol. Bom, tudo isso tem uma informação que ela fica um pouco complexa nos livros, mas vou tentar fazer uma explicação mais simples. A gente sabe que a inflamação ela é vamos falar assim, uma manifestação fisiológica na tentativa de reparar tecidos. Então, a inflamação ela é necessária. Por outro lado, a gente tem que conhecer um pouco mais a fundo a inflamação para saber ser muito mais eficiente na escolha de alguns produtos que a gente quer. A gente sabe que a inflamação, já seja articular, muscular, de tecidos no geral, ela é decorrente de impactos, traumas, processos degenerativos, fraturas, idade. Nos nossos cavalos tem muita carga, então a gente sabe que tem um estresse que gera uma inflamação que até um ponto é bom, mas a gente tem que saber entender um pouquinho melhor para diferenciar onde que nós vamos atacar. Quando tem um processo inflamatório, nós temos uma cascata, que é uma cascata mediada por uma molécula que é o ácido araquidônico. E o ácido araquidônico ele se divide principalmente em duas vertentes, lipoxigenase e a ciclooxigenase. A lipoxigenase ela acaba terminando na síntese de leucotrienos e a ciclooxigenase ela é muito importante para nós, principalmente porque na ciclooxigenase a gente sabe que nós temos vários tipos de ciclooxigenase. O fim da cascata da ciclooxigenase termina em prostaglandinas e em tromboxanos. E a gente sabe que nós temos prostaglandinas boas, vamos chamar assim, e prostaglandinas ruins.
a melhor forma de entender essa variação é principalmente numa molécula que eu gostaria muito que o pessoal que nos escuta lembrasse disso, porque nós temos 2 tipos de COX, que são ciclooxigenase 1 e a 2. A boa é a ciclooxigenase 1. E acontece que nos fármacos que nós utilizamos anos atrás, a gente bloqueava a ciclooxigenase que tinha efeitos favoráveis na fisiologia normal de um ser humano, de um animal, de qualquer espécie. Então, o foco sempre é tentar bloquear a ciclooxigenase 2, que é a que gera inflamação, a que gera dor, a que gera desconforto, a que gera edema. Enquanto a gente deve proteger principalmente as funções fisiológicas da ciclooxigenase 1. O que acontece com a ciclooxigenase 1? Geralmente tem 3 regiões-alvo que são regiões que a gente tem que se preocupar quando a gente utiliza anti-inflamatório não esteroidal, que são principalmente a perfusão renal, a agregação plaquetária, muito importante a agregação plaquetária, e principalmente uma das condições são efeitos gastrointestinais. Então, se nós temos as 2 COX e a gente não se preocupa com a seleção de qual é a ciclooxigenase que a gente vai bloquear, a gente sabe que não vamos ter efeitos colaterais importantíssimos em espécies que a gente sabe que tem, inclusive, predisposição por alterações renais, etc. Então, fazendo um resumo, nós temos uma cascata de inflamação e nós devemos nos preocupar para bloquear a dor, inflamação, a febre, etc., sem tirar os efeitos fisiológicos de algumas substâncias que antigamente a gente não discriminava com o uso de anti-inflamatórios, como, por exemplo, fenilbutazona, como, por exemplo, funixina e glumine. Então, realmente é muito importante. AINES tradicionais, claro, né? Exatamente. O pessoal conhece como AINES tradicionais, né? Exatamente. Então, pode ser uma cascata um pouco complexa, mas talvez o mais relevante aqui desse nosso bate-papo, falando exatamente dessa pergunta, é saber que nós devemos ser os mais seletivos possíveis, porque hoje em dia nós temos condições de ser seletivos para evitar os efeitos colaterais desses anti-inflamatórios não esteroidais. Perfeito. Que aula, né? Oh. Bom, e aí pensando até na evolução dos anti-inflamatórios mesmo, né? A gente parte aí dos anti-inflamatórios tradicionais, como você mesmo citou, fenilbutazona, flunixin, meglumine. Aí a gente entra ali nos anti-inflamatórios que são parcialmente seletivos, né? Ou preferenciais, COX-2 e, por fim, os seletivos, né? Então, os parcialmente seletivos, como o meloxicam, por exemplo, e os seletivos, o firocoxib é um deles, né? Eu acho que é o mais famoso hoje e o mais utilizado em cavalos, né? E até falando um pouco dos AINES tradicionais, até pelo próprio nome, né, tradicional, você já visualizou muito na sua rotina, Rolando, a utilização indiscriminada, por exemplo, de fenilbutazona a longo prazo e que isso pode ter tido efeitos colaterais graves e até impactos em performance atlética? Não só visualizei, como também utilizei há um tempo atrás, né? E a gente, como o Dr. Jairo colocou, a gente acaba usando os recursos nos momentos necessários e acaba, ao longo do tempo, aprendendo e desfrutando dessas novidades, né? Que o mercado acaba lançando para a gente poder diminuir os efeitos do impacto, dos efeitos colaterais, né? Nesse caso, do método anti-inflamatório, né? Então, até para complementar um pouquinho ali o que o Dr. Jairo falou, essa questão da cascata, dos mediadores de inflamação, né? Então, rapidamente, o Jairo explicou super bem a questão dos metabólitos do ácido araquidônico e, de repente, seja o maior foco entre COX-1 e COX-2, né? Que se derivam através das ações dessas ciclogenases, né? A gente também tem, de repente, importante colocar que também nos mediadores de inflamação, alguns dos principais são as aminas vasoativas, como a histamina, a serotonina, que também vem a calhar em processos inflamatórios, de repente não de tanta relevância articular, mas também musculoesquelética, e as famosas citocinas, que de repente a gente tem que colocar com grande importância, especialmente pelo fator da interleucina, e isso eu aprendi muito bem com o Dr. Jairo, o quanto releva a interleucina, né, que também, de repente, aí se estimula a produção da prostaglandina negativa, né? Então é um indutor, né? E nesse sentido, então, a gente aí sim tem que lançar a mão dessa tecnologia, dessa vantagem que essa molécula do firocoxib nos traz a partir da seletividade para o COX-2, né?
Então, ali no paralelo que tu colocaste ali em meloxicam e firocoxib, de repente já cabe usar essa janela para abordar que um produto, de repente, atua mais na forma preferencial, né, que seria o meloxicam, e o outro extremamente seletivo. Inclusive, ali em alguns artigos ali dá o grau de seletividade, né, uma proporção muito maior do firocoxib em relação ao meloxicam. Isso se dá também por uma questão de ser uma molécula um pouco mais moderna e o desenho dessa molécula, ela encaixa, ou vamos dizer, ela performa melhor com o sítio ativo, né, da COX-2 em relação ao meloxicam, que tem somente uma preferência. Então faz com que realmente a seletividade do firocoxib seja muito mais relevante, apesar de que também a meia-vida dele é muito ampla, né? Então nos confere aí um fator de estabilidade muito, muito maior em relação às outras moléculas, né? É isso mesmo. Eu até já vi num artigo, né, que o firocoxib em si, ele tem aí uma capacidade mais de 640 vezes maior de ser seletivo para a COX-2 do que a COX-1, né? Então, por isso que hoje o firocoxib ele é a molécula mais inovadora, né? O que tem de mais novo e mais seguro para a administração em equinos, né? E, além disso, né, que outros benefícios você visualiza dentro da sua rotina clínica, né? Eu acredito que, até como o Jairo comentou, a questão de diminuir os efeitos colaterais, principalmente vinculado às síndromes cólicas, né, gastrite e etc. Hoje, na prática, você visualiza isso não só na terapia a longo prazo, então em situações aí de dor crônica, mas você também visualiza esse benefício para a dor aguda? Exatamente, a gente sim pode visualizar esse benefício. Existe, de repente, uma questão em que não se tem tanta informação de como, de repente, lançar esse produto. A gente entende que a indicação desse produto é basicamente 0,1 miligramas por quilo, né? Só que a gente também sabe-se, né, a partir de trabalhos técnicos, que a gente nas doses iniciais pode elevar essa dose. Essa dose inicial ela pode ser triplicada, né, e depois fazer uma manutenção com a dose tradicional. Isso vai fazer com que haja uma potencialidade do produto, especialmente focando dor aguda, né? E entendemos que ele leva basicamente quase que 4 horas para atingir um nível máximo no organismo. Então, a gente potencializando esse efeito, pelo grau da seletividade, a gente não vai ter, de repente, os efeitos colaterais que poderia ter com qualquer outro anti-inflamatório que a gente julga, entre aspas, um efeito mais rápido, erroneamente, mas a gente sim pode potencializar e ser bem beneficiado nas questões de dor aguda também. Perfeito, isso também demonstra o quão seguro ele é, né? Que a gente está triplicando a dose ali, né? Exatamente. Jário, você também utiliza, já tem experiência com essa dose de ataque em doses agudas? Com certeza. Eu acho que isso é muito importante, isso que o Rolando comentou, porque existe culturalmente, uma vamos falar assim, uma informação no subconsciente, geralmente do veterinário, que é qual? A fenilbutazona, ela é muito mais potente do que qualquer outro anti-inflamatório, e o fenixineglumine, ele tira a dor visceral melhor do que qualquer outro. Hoje em dia, os estudos, principalmente dos seletivos para COX-2, que seria principalmente o firocoxib, e inclusive o meloxicam, eu gosto muito dos dois, e ainda vou discutir um pouco mais o porquê, mas existe essa máxima no subconsciente de muitas pessoas de falando que não tem o mesmo poder de analgesia e efeito anti-inflamatório. Isso realmente não é verdade, isso já foi confirmado. Muitos trabalhos foram feitos in vitro, e dos trabalhos in vitro passaram para trabalhos em vivo, comparando meloxicam, fenilbutazona, fenixineglumine e o firocoxib. E foi determinado que realmente o potencial que a gente tem, principalmente do firocoxib, ele é tão importante quanto da fenilbutazona, só que com um grande benefício que é ser seletivo para COX-2. A gente sabe quantos cavalos eles precisam perfusão renal. Por exemplo, um cavalo que ele está numa prova intensa, num verão no Brasil, que é muito quente, perdendo líquido, eletrólitos, tendo alguns períodos de transporte longos, muito estresse. Então, claro, tem mais predisposição para esses cavalos, muitas vezes para receber um anti-inflamatório que ele não é seletivo. E em termos de analgesia, concordo 100% com a observação do Rolando, isso também está muito bem escrito, onde a analgesia ela é muito boa e realmente triplicando a dose de 0,1 a 0,3,
tem efeitos de analgesia tanto quanto importantes na fenilbutazona, com a grande diferença com que a gente sabe que não tem os efeitos colaterais, né? Que eles realmente são muito importantes, né? Não se trata de falar mal de um ou outro, mas se trata de deixar claro para as pessoas que realmente escutam que à medida que passa o tempo, nós estamos tendo benefícios de moléculas que têm as mesmas vantagens, tirando efeitos colaterais. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente deve levar em consideração. Então, isso está muito bem estudado. Eu acho que sim, é muito relevante, porque existe outra apreciação. O firocoxib só se utiliza para dor crônica. Por que se leva isso em consideração? Porque a gente sabe que a gente pode utilizar ele a longo prazo. Tem estudos que citam que a gente pode passar de 40 dias. Eu tenho utilizado mais de 30, 35 dias firocoxib, fazendo uma dose de ataque de 0,3, o 3 vezes a dose inicial, e uma manutenção seriada. Claro que é muito importante sempre não tirar o óleo do paciente cavalo, né? Porque a gente sabe que qualquer condição anormal, a gente precisa detectar, fazer avaliação de perfusão renal, ver como que está a temperatura, tudo o que é a estrutura do cavalo, mas indiscutivelmente sim, eu concordo totalmente, e é um efeito muito bom. Como qualquer administração crônica de um medicamento, o animal precisa aí ser reavaliado, né, frequentemente pelo médico veterinário, até para possíveis ajustes ali, né? A gente costuma dizer até, não sei se vocês concordam com isso, mas que a terapia da dor e inflamação, ela é uma terapia multimodal, né? A gente precisa entender qual fase o animal está, né? E o que ele precisa naquele momento, né? E é muito interessante escutar de vocês falando sobre essa preocupação, né, dos efeitos colaterais, porque nesse ponto acho que a indústria farmacêutica veterinária ela tem um papel muito importante, né, que é estar sempre ao lado de vocês para acompanhar o que vocês vivenciam na rotina e de que forma que nós, como indústria, podemos colaborar, né? Então, a VetNew, desde o início do desenvolvimento do Firocoxib VetNew Gel, ela esteve ao lado dos veterinários, acompanhando as dificuldades e entendendo o que tinha de melhor, quais as moléculas mais inovadoras, o que a gente poderia trazer para o Brasil para que fosse possível, né, a utilização aqui, visto que a molécula de firocoxib já era estudada já há alguns anos fora do Brasil, né? Então, nesse ponto, acho que a gente pode colaborar bastante com a classe médica veterinária. Eu posso fazer uma interrupção, cara? Uma coisa que você comentou que é super importante, essa palavra de multimodal, é uma coisa que eu acho que nós precisamos nos preocuparmos, e tomando de novo o gancho que eu falei dos pequenos animais, a gente fala quais são as opções de analgesia, quais são as opções de terapias anti-inflamatórias que os veterinários de pequenos animais utilizam. Nitidamente, eles conhecem os mecanismos nociceptivos, né? E um convite que eu faço sempre para o veterinário de cavalo, levando em consideração, assim como a gente se esforça no diagnóstico, sendo específico, entendendo o que está acontecendo para selecionar as terapias, que a gente também possa desenvolver o entendimento da analgesia multimodal. E isso que você comentou. Nós temos outros produtos também, inclusive até várias opções que a gente pode ter como sinergismo, glicosaminoglicanos, nós podemos ter outras terapias articulares, nós podemos ter inclusive até a fisioterapia, métodos de analgesia, que eles podem ser sinérgicos, não só farmacológicos, entendendo os mecanismos de ação da dor. Então, acho que isso é importante também deixar isso, vamos lá assim, em análises, né, um convite para os colegas que se preocupem em entender, pelo menos, é muito importante, pelo menos os mecanismos da nocicepção, porque a gente sabe que tem várias formas, e a gente sabe que podemos utilizar um bom produto, mas que a gente também não joga 100% a responsabilidade para ele, né? Por quê? Porque se a gente entende bem o que está acontecendo e quais são os mecanismos que eu posso utilizar, a gente vai fazer um bom trabalho, utilizando bons produtos, sendo consciente da situação que você falou, quando tem animais de dor crônica, etc. Então é muito importante, acho que essa palavra multimodal ela é muito, muito importante numa discussão de dor e inflamação, que é uma coisa que a gente precisa seguir de exemplo, geralmente nos veterinários que fazem internismo nos pequenos animais.
Não, com certeza. É uma associação até bem comum quando a gente fala aí de osteoartrites, por exemplo, a gente acaba recebendo de muitos colegas veterinários e até mesmo indicando a associação do Firocoxib Vetnew Gel com o nosso Chondroton Plus, né? Então, oferecendo o aporte aí de sulfato de chondroitina e glucosamina E, MSM, que é um diferencial da nossa formulação, e pensando justamente nessa questão de terapia multimodal, né? E a fisioterapia, acho que hoje também vem aumentando muito os profissionais, né, que trabalham de forma séria e têm aí excelentes resultados quando a gente associa, né, a terapêutica com a fisioterapia, né, Rolando? Já é uma realidade lá na área que você atua com os cavalos crioulos? Sim, é uma realidade e até há algum tempo, né, a gente sempre vem procurando essa mentalidade, né, do fator multimodal terapêutico, né? Então, realmente não só com as questões de fármacos, mas também com todo o entorno, né? Especialmente na área fisioterápica, que hoje com muita intensidade a gente cada vez mais trabalha, porque costumo dizer que nós estamos acostumados com competições e as associações, falando um pouco do cavalo crioulo, que é um cavalo que eu atendo muito, né? A associação, ela procura se adaptar ao longo dos anos em restringir o máximo de artificialidade nos cavalos. Então, a gente tem vamos dizer, um circuito muito, muito restrito hoje do que fazer com esses animais para correr, em cima de que eles visam o cavalo mais puro possível, né? Então, à medida que isso vai acontecendo, a gente tem que procurar alternativas de forma multimodal, para chegar ao nosso resultado. E aí entra com muita intensidade a fisioterapia e também os precursores, como a gente aqui colocou, como o sulfato de chondroitina e todos esses elementos que percorrem no sentido de regeneração e preservação articular. Porque não basta apenas você retirar ali a dor e a inflamação, né? Quando a gente fala de articulação, existe um ciclo ali, né? Que muitas vezes esse ciclo vai se repetir e você precisa cuidar da cartilagem também, né? Então, acho que essa associação ela é muito importante. E até vou retomar um assunto aqui que até fiquei curiosa. Jairo, o que você acha, assim, na sua opinião, o que falta para o veterinário de equinos dar um passo além, né, para se aproximar um pouco até dos veterinários especialistas aí que a gente visualiza nessa, talvez, divisão dentro da veterinária pet, né? O que você acha que falta? Hoje não é acesso à informação. O que você acha? Eu acho que, assim, eu acho que mudou muito positivamente, pelo menos aqui no Brasil. Eu estou no Brasil, eu cheguei a primeira vez no ano 98, né? Tinha mais sotaque do que eu tenho hoje, né? Mas eu cheguei no 98 e, bom, eu me envolvi com a educação continuada, já gostava muito de educação continuada e consegui acompanhar, né, assim, vários ciclos, né, da educação aqui no Brasil. Eu fiz a carreira acadêmica, eu acabei fazendo a carreira acadêmica, fiz residência, mestrado, doutorado, etc., mas sempre fiquei envolvido com a educação. E eu vejo que os ciclos, eles estão melhorando muito, né? Eu acho que todos os ciclos, eles têm pontos positivos e negativos. Por exemplo, o ciclo de agora tem facilidade de informação, é positivo, mas tem contaminação de informação, que é negativo. Porque às vezes a pessoa acha que a informação ela é conhecimento e não é conhecimento. Então, tem poluição de informação. Então, o que eu acho que falta? Ser mais seletivos como o Firocoxib. Procurar qual que ele deixa realmente a COX-1 quieta e ataca a COX-2. Mesma coisa é procurar informações que elas se tornam conhecimento neste mar de poluição, porque para mim tem um mar de poluição, mais depois da pandemia. Acho que o mundo digital é espetacular, que não está na internet, não existe, mas tem que saber selecionar. E além disso, hoje em dia, tem muitos profissionais, um exemplo, Rolando, né, que é um dos melhores profissionais do Brasil e certeza da América do Sul, eu tenho certeza disso. É uma pessoa muito simpática, educada e humilde, mas ele é um craque dos cavalos crioulos, não só dos cavalos crioulos. E a gente vê que tem pessoas, às vezes, que elas se desenvolvem com conhecimento e elas disparam. Então, eu acho que o segredo é não parar de estudar, né? Acho que o segredo é estar sempre selecionando as informações que elas realmente vão fazer relevância e, logicamente, entender um pouquinho do mecanismo de ação, porque hoje em dia todo mundo quer, isso não é de hoje, todo mundo quer aprender a receita de bolo. É verdade. Todo mundo quer aprender. Às vezes, nem se preocupando de entender um pouco como as coisas funcionam. E estamos incluindo agora que nós temos tanta opção terapêutica. Antigamente era anti-inflamatório não esteroidal, paralelo aos anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides, né?
Você sabia que o corticoide era mais potente, mas não se sabia os efeitos colaterais. Depois começou a se respeitar mais. Depois se utilizava indiscriminadamente a anti-inflamatório não esteroidal sem saber a especificidade das moléculas. Aí começamos a ter cavalos com insuficiência renal, cavalos que sangravam, cavalos que tinham acetonemia, cavalos que tinham alterações de hemorragias, etc. E aí o que acontece? Começou um alerta. E esse alerta fez com que muita gente, que para mim hoje tem muitos bons veterinários no Brasil e na América do Sul tem bons veterinários, né? Hoje em dia realmente dá para ver os resultados que as pessoas têm, com certeza é baseado no conhecimento aplicado à prática, né? Porque só a prática sem conhecimento é um risco e só conhecimento sem prática é falta de aplicabilidade. Então, fazendo um resumo da pergunta, que eu falo muito, né? Sempre falei muito, mas fazendo um resumo, eu acho que ser mais seletivo e sempre entender um pouco mais a fundo os mecanismos de ação para ser mais consciente na escolha, né? Essa é a minha opinião. Sim, não, esse é o nosso intuito, bater um papo aqui, e eu sempre aprendo muito com você, volto a repetir. E eu acho que uma vez você falou e isso ficou gravado em mim, que eu acho que o que é necessário nesse momento é um investimento constante em educação continuada. Você até fala educação continuada, ou seja, não é um investimento em educação, pontual. Você foi lá, estudou e finalizou ali, não. É um ciclo, né? Você tem que aprender, tem que... a todo momento surgem novos artigos científicos, então acho que a frase que fica é investimento na educação continuada, né? Claro. Acho que esse é o ponto, né? E você é um grande colaborador nesse sentido. Tenho certeza que está vindo muito veterinário e veterinária e todos muito competentes que estão saindo aí da sua formação, né? Obrigado, e o Rolando também tem uma equipe hoje que te acompanha lá nas provas, né? Tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, né? Que você atua bastante, né? Exatamente. E só para usar o gancho dessa pauta que vocês estavam colocando, eu acho que a tendência da evolução técnica do profissional está totalmente ligada à busca desse profissional de entender o processo, né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma molécula seletiva. Tudo bem, mas para a gente entender que essa molécula seletiva ela realmente é vantajosa sobre outra, a gente tem que entender o processo da inflamação. E nesse sentido é quando a pessoa busca a base da informação para tentar realmente chegar no final e saber a melhor decisão. E nesse aspecto, o Jairo, para mim, é um marco aqui, né? Aproveitando para falar, porque ele desde o início, a gente, vamos dizer, a gente se atrai pela questão do querer conhecer o que o Jairo tem para nos dizer, no sentido de que ele te ensina a procurar, né? E depois ele te ensina a estar preparado para saber o que fazer com essa informação. Uma coisa que ele disse que eu também gravei, né? Não interessa o quanto tu sabe, mas o que tu sabe fazer com essa informação. E se essa informação estiver correta, se tu foi buscar a boa informação, tu vai com certeza saber fazer, independente do quanto tu sabe sobre um caso, né? E sim, a gente procura trabalhar com uma equipe, porque, na verdade, esses cavalos de competições acabam se espalhando por muitos lugares, então é complexo tu conseguir acompanhar esses atletas em todos os lugares, então a melhor maneira é formar a equipe, né? Então temos sim uma equipe que trabalha em conjunto, tentando seguir a mesma ótica, a mesma metodologia, no sentido do apoio, da assistência, e a gente percorre sempre nesse viés de tentar entender o processo para melhor atuar em cima deles, né? Perfeito. E colocar em prática tudo aquilo que a gente estuda, né? E vai em busca da informação, mas depois, no final, né, é só a prática que consolida ali, certeza, de fato, o que você aprendeu, né? E falando em praticidade, né, vou aproveitar esse gancho, eu não comentei, né, que quando a VetNew lançou o Firocoxib VetNew Gel no último evento, no Potro do Futuro da BQM, na verdade, esse ano, a gente trouxe aí uma grande novidade para o mercado, porque é uma molécula de Firocoxib para administração via oral numa seringa de 35 gramas com a maior concentração do mercado. Então, diferente, né, do que até existe fora do país, a gente trouxe um produto mais concentrado e isso traz um benefício muito interessante porque o produto ele rende 7 doses para 600 quilos. Quando você trabalha aí com até onde você atende, né, tem diversos animais que podem ter a necessidade aí desse tratamento, isso acaba sendo bastante prático, né?
Porque você tem numa seringa só, 7 doses ali para 600 quilos. Muitas vezes você tem animais mais jovens, né? Potros com 300 quilos. Então, a gente tem 14 doses em uma própria seringa. Então, a VetNew também trouxe essa novidade aí, pensando na administração e na facilidade para o médico veterinário, né? E só para aproveitar, fazendo um gancho na tua colocação, Carol, por exemplo, eu trabalho muito com cavalos crioulos e quarto de milha, são cavalos de um porte menor, né? Então, de repente, esse remédio vai também render um pouco mais. Apesar da facilidade da administração também, que é importante colocar, que é uma administração via oral, em relação a outros anti-inflamatórios convencionais, né? A gente tem essa vantagem, né? Menos estresse para o animal, fora a meia-vida também, que ela é ampla e te caracteriza uma maior potencialidade ao longo do tempo da terapia, né? Exato, perfeito. Bom, agora a gente vai passar por uma rodada de perguntas. Então, nós recebemos aqui algumas perguntas através da nossa plataforma. E eu vou começar aqui com a primeira, que é se a molécula de Firocoxib ela pode ser utilizada em potros, se há alguma restrição. Pelo que eu já visitei a literatura científica, a molécula é muito segura, né? Ela não tem contraindicação, ela inclusive existem trabalhos de segurança em neonatos. Vocês utilizam na rotina? Sim, eu sinceramente, pela segurança e seletividade, a molécula é o fármaco que eu me sinto mais seguro em utilizar, especialmente em animais jovens e também em fêmeas com gestação precoce, né? Porque é importante colocar aqui também, aproveitando esse gancho de neonato, né? Que a COX-1, né, ou seja, a produção da prostaglandina boa, como o Jairo colocou, ela é muito importante no início da gestação, porque ela é responsável por estimular a musculatura lisa do endométrio, que capacita a migração da vesícula sobre todo o útero. Isso é extremamente importante. E aí se releva um fator muito importante, que é o reconhecimento da gestação por parte da mãe. Então, esses abortos que a gente teoricamente fala absorveu, muitas vezes estão ligados a terapias erradas no início da gestação, que a gente simplifica muito, né? A égua fez uma endometrite, vamos dar um flunixin, né? A égua fez, né, uma infecção, vamos dar uma fenilbutazona, enfim. Então, são procedimentos que a gente, entendendo hoje que a gente tem uma seletividade por uma molécula mais moderna, a gente pode evitar, inclusive já no âmbito também de produção, né? Perder uma prenhez jovem hoje não é legal para nenhum produtor, nenhum criador, né? Uhum. Então, a gente pode utilizar a molécula de Firocoxib em todas as fases da gestação. Sem problema algum. Do início ao final, né? Interessante. E você, Jairo, também já teve a necessidade de utilizar em algum animal que algum colega veterinário te encaminhou o Firocoxib em potros? Obrigado, Carol. Na verdade, sim, eu acabo recebendo animais encaminhados mais com problema ortopédico. Eu me desvinculei da cirurgia abdominal de alguns anos, né? Mas com certeza tem algumas opiniões bem formadas da potência, da ação, por exemplo, dos específicos para analgesia visceral. Mas sim, e uma preocupação que nós temos principalmente em potros são efeitos colaterais, né? Porque a gente sabe os efeitos que são tão importantes, né? Na mucosa gástrica, no cólon e na toxicidade renal. Então, com certeza, eu concordo totalmente com o Rolando, acho que é super segura. Eles são mais sensíveis, né? Sensíveis. Outros, né? E a dosificação, a gente sabe que respeitando a dosificação, a frequência, com certeza não tem problema nenhum. Perfeito. Bom, uma próxima pergunta aqui, acho que a gente acabou já comentando, mas acho que vale a pena reforçar, né? Se pode utilizar o Firocoxib em dores crônicas e agudas, e também se existe a dose de ataque, né? Eu acho que a gente podia reforçar um pouquinho esse conceito de utilização da dose de ataque. Uhum. Bom, o Firocoxib é uma molécula que uma das principais características é o apoio nas dores crônicas, mas também não foge do grande apoio na dor aguda, em cima de que a molécula pode ser potencializada através de uma, digamos, uma sobredose permitida, né? Onde a gente pode triplicar a concentração na primeira dose desse produto, né? E assim tendo também uma vantagem na potencialidade anti-inflamatória nos primeiros momentos, nos casos de dor aguda, né? A característica é muito bem-vinda nos casos de osteoartrites, por exemplo, que é uma configuração na minha prática muito presente também. E também vejo muito em prática também Firocoxib com muito benefício nas questões musculoesqueléticas, especialmente no que se referem a tecidos, né? Ligamentos, tendões, né? A frequência de lesões por
repetitividade, né, de treinamentos, de articulações expostas, hipermovimentação, isso faz com que haja realmente não só processos articulares, como também nos elementos de sustentação, e também aí o Firocoxib entra com muita vantagem, isso eu consigo ver em prática, né, a gente tem muitos cavalos com esse tipo de lesão, e realmente a minha opção sempre, nesses casos, é o Firocoxib, né? Quer contribuir com algum ponto? Eu concordo totalmente, né, em relação a isso. O que a gente discutia antes, né, com o Rolando, era que se pensa que o Firocoxib só se utiliza para dor crônica porque se criou uma cultura sabendo que não tem efeitos colaterais a longo prazo, mas isso não quer dizer que não se utiliza para dor aguda. Então, a contribuição do comentário é que sim funciona realmente para dor aguda, fazendo esse ajuste na dose, e funciona muito bem. Na dor crônica, só voltando novamente, né, reforçando, é necessária a avaliação do médico veterinário em relação ao tempo, né? Em média, vocês utilizam quanto tempo, assim, de indicação? Eu já cheguei a utilizar, eu internava antigamente, hoje em dia eu faço cirurgias mais eletivas, né? Muita artroscopia, tenoscopia, onde eu não fico muito tempo, até pela minha rotina, né? Porque eu viajo muito, então eu não gosto de ter animais internados muito tempo. Então, eu prefiro... faz procedimento. Se o cavalo precisa ficar internado, por exemplo, uma laminites, uma sepsis, etc., nós já passamos um mês tranquilamente, né? Com certeza, 30, 40 dias, não tem problema. Acho que a única coisa que a gente sempre deve levar em consideração é sempre ter o entendimento do conceito geral e não perder o olho do cavalo. O que é o olho do cavalo? Exame físico, como que estão as fezes, como que está a temperatura, como está o consumo de água, como está a densidade da urina. São coisas simples que a gente consegue ler rapidamente em um animal que está 40 dias internado. Não, nem só pelo anti-inflamatório, pelo cavalo em si. Tem colites que elas são induzidas por estresse, tem colites infecciosas, nós temos colites por efeitos mecânicos, não só por anti-inflamatório, que não é o caso dele. Mas estou querendo colocar um exemplo que, se temos um animal internado, é muito mais fácil, às vezes, culpar um anti-inflamatório, mesmo sendo seletivo, de que esse cavalo tem uma colite, uma diarreia, e não considerar que tem outros fatores também. Então, com segurança, sem problema, lógico que, estando atento às condições do cavalo, eu já tenho passado um mês tranquilamente de utilização. Interessante, né? A própria mudança de rotina do cavalo, né? Muitas vezes o cavalo tem ali a sua rotina, fica solto ou estabulado meio período, e aí ele vai para o ambiente hospitalar, né? Onde ele provavelmente fica 100% do tempo na baia. A própria mudança de rotina acaba deixando ele mais estressado e pode levar a esses efeitos de serem atribuídos ali ao medicamento. Né? Tem cavalos que se compactam no colo, no seco, às vezes pelo transporte. Então, realmente é uma situação de estresse. Mas, assim, eu acho que é só não perder o olho do exame físico como qualquer cavalo. Não estou falando do anti-inflamatório no esteroide seletivo, só atenção do olho veterinário, a enfermagem desses animais, olho no olho, e ficar bem próximo desses cavalos nos reduz a possibilidade de risco, não só do anti-inflamatório, sabendo mesmo assim que ele é muito seguro. Uhum. Você também, esse período médio, 30, 40 dias? Eu não cheguei a tanto, tá? Mas é comum que eu utilize ele por 3, máximo 4 semanas, né? Especialmente em lesões que eu preciso de tempo, terapias que precisam de tempo como aliado, como, por exemplo, lesões muito comuns de ligamento suspensório, que tem muita frequência nos cavalos que eu atendo, algumas tendinites. Então, propriamente também algumas osteoartrites que precisam de também um tempo, e nesse sentido a gente volta a falar no termo multimodal, em termos de terapias, né? Tentando reconstruir alguma estrutura que seja assim possível, e enquanto esse período, que geralmente é a longo prazo, a gente então se beneficia desse tipo de terapia anti-inflamatória com segurança, né? Então, realmente é o de eleição quando a gente tem que fazer alguma condição mais que leve um pouco mais de tempo, não esquecendo que também tem uma boa potencialidade em situações agudas.
Perfeito. E até falando de animais atletas, né? Tem uma próxima pergunta aqui, perguntando quanto tempo que se deve suspender o firocoxib antes de uma prova. Porque como qualquer anti-inflamatório, né? Ele é considerado doping, né? Claro, exatamente. O firocoxib, por ter uma meia-vida longa, né? Ele acaba ficando presente no organismo em torno de 2 semanas, né? É o que a gente tem como referência FEI, né? Então, sempre é como todo fármaco que tu vai aplicar, tendo uma prova que tem presença de antidoping, de exame de antidoping, tu tens que te organizar no sentido de poder sim ou não correr essa prova dentro do que o cavalo apresenta. Então é mais do que, vamos ver se pega ou não pega, é mais dizer o quanto essa lesão condiciona um cavalo, né? E aí, nesse sentido, entender que a gente, com os tempos realmente corretos, pode chegar ao resultado e não ter problemas com essas situações. Mas o tempo que a FEI determina para a excreção de firocoxib é em torno de 2 semanas, máximo 15 dias. 15 dias, né? Eu acho que a FEI é o órgão que regulamenta as principais provas equestres, né? Sim, a Federação Equestre Internacional, com certeza. Fora do Brasil também, né? Ou o Código Nacional de Corrida, né? Isso. Tem alguma outra regulamentação que você tenha conhecimento? Que eu conheço, talvez não. E ainda, eu acho que falando um pouco do contexto, né? Hoje em dia, nós temos cavalos de excelente performance, nós temos vários recordistas mundiais no Brasil, em algumas modalidades, nós temos medalhas olímpicas, nós temos animais importados, a indústria equestre, além de ser uma das maiores do mundo, ela é muito séria. Isso puxa também a obrigação de todas as pessoas envolvidas, não só o veterinário, as empresas, os veterinários, as faculdades, os fornecedores, em se preocuparem com a qualidade, né? Porque isso é muito favorável. E hoje em dia, eu não sou brasileiro, né? Mas me sinto brasileiro de coração. Eu amo muito o Brasil. E uma das coisas que eu admiro no Brasil é a capacidade de contato internacional. O Brasil, eu sei que tem algumas dificuldades, como todos os países têm, mas o Brasil tem uma possibilidade de conexão internacional muito grande, como dificilmente a gente vê. Um país que faz Jogos Olímpicos e uma Copa do Mundo no mesmo ano, se não estou mal, não foi no mesmo ano, né? Uhum. No mesmo ano, não é qualquer país que consegue. Não só vamos falar de economia e tudo, mas tem que ter líderes que querem desenvolver isso, né? Então, realmente é muito importante saber que cada dia se torna mais profissional o sistema. E quem acompanhar esse sistema profissional vai ficar sempre paralelo a isso, né? Nós temos hoje muitas faculdades de veterinária no Brasil, né? Sabe quantas veterinárias? Nós temos muita gente. Uhum. Isso faz com que tenha um problema, um desafio grande na educação, mas com certeza sempre vão vir pessoas que elas vão querer estar paralelas, porque sempre vai ter pessoas muito boas e sempre vai ter pessoas que vão ficar atrás. Independente, né? Até da instituição. Independente, né? Pode da ser a melhor instituição do mundo. Independente da economia, independente do apoio, independente de muita coisa, né? Então, eu acho que, só falando um pouquinho dessa questão do doping, etc., as regulamentações hoje são muito sérias, as associações elas se preocupam com qualidade, né? Eu tenho tido algumas atividades com algumas associações do Brasil que nitidamente se preocupam com a educação. Vocês são um exemplo disso. A Vetnet é uma empresa, já conheço desde que eu cheguei quase no Brasil, né? Convivemos perto de 2 décadas já, né? Eu tenho um carinho muito grande, falo isso com muita tranquilidade, né? Eu visto a camisa verde, né? Ele veio de verde especial. Sim, e uma coisa que sempre me chamou a atenção e sempre foi muito paralela ao meu pensamento, né? Porque eu não sei tudo, mas eu tenho uma função com muita humildade de educador. Então, a Quarter, hoje, ela vem principalmente formando mais pessoas para tentar agregar. Então, as empresas que elas têm a mesma missão, além do seu foco principal, que meu foco principal é o cavalo, mas ela tem a educação junto, logicamente elas vão lutar pelo mesmo objetivo, que é participar em uma atividade como esta, educando as pessoas, né? Ajudando, colocando informações. Uma atividade que vocês fazem, que é a Semana dos Residentes, para mim isso foi uma grande aula. Uma grande aula, por quê? Porque a gente não pode se preocupar só com as pessoas que estão hoje em dia consumindo o produto e no pico da onda. A gente também tem que dar valor para as pessoas que vêm atrás. E vocês mostram isso muito bem, né? Então, é um grande exemplo, tanto assim que eu quero te contar uma coisa. Que uma das coisas que a Quarter começou a mudar um pouquinho
no bom sentido da palavra, foi começar a ampliar nossa projeção para trás, para começar a dar suporte para as pessoas que vêm atrás. Muitas pessoas são muito bem formadas, se a gente tem alguma participação com muita humildade e alegria, a gente fica muito feliz. Tem grandes líderes, que, por exemplo, o Rolando é um grande líder na profissão. Casualmente, eu encontrei parte da equipe dele, estava no Congresso Mundial, agora no WIVA, ele não sabe disso, mas encontrei o Renato lá. Tem Sim. pessoas que estão trabalhando e outras estão se capacitando. Um exemplo da equipe dele. Uma equipe extremamente competente, certo? Que teve o então, apoio aí de profissionais que puderam contribuir para a formação, né? Tem isso também, né, Jair? Hoje a gente vê muitos veterinários com muito potencial, mas que por coisas que acontecem no meio do caminho acabam desistindo de trabalhar com cavalo, né? Eu conheço vários. E esse seu olhar é muito, muito bacana, né? E o que a VetNew puder contribuir com isso, você sabe que a gente estará sempre à disposição. Eu sei, muito obrigado. Então, é simplesmente, assim, falando da seriedade do negócio, a indústria do cavalo no Brasil não é mais amadora, faz muito tempo, né? Então, as empresas, os veterinários, as pessoas que estão, elas têm que acompanhar esse crescimento, em vez de, às vezes, ter críticas, economia, o governo, tudo isso daí é secundário. As coisas estão crescendo e tem mercado para todo mundo. Agora, tem que estar na altura, tem que se capacitar, tem que estudar, tem que fazer um trabalho responsável. As pessoas bem-sucedidas, vou colocar de novo o exemplo do Rolando, não é só conhecimento técnico, é pontualidade, responsabilidade, é o próprio marketing de empresa, formação de equipe, liderança, é conseguir se comunicar bem, é conseguir ser responsável, é conseguir atender de outra maneira. Não é só conhecimento técnico, né? Então é muito legal isso, porque nós temos que acompanhar essa onda com a altura que o cavalo merece, né? Na minha opinião. E até, Jara, eu vou aproveitar a oportunidade para contar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando, né? Que eu não sei se todos conhecem a história da VetNew, né? A VetNew foi fundada pelo Dr. João Carlos Ribeiro, então um médico veterinário. Por isso que a gente tem tanta proximidade, tanto carinho com o público veterinário e tanta preocupação, como você pontuou, né? Hoje o nosso encontro de residentes é um evento da VetNew, promovido 100% da VetNew, onde a cada 2 anos nós convidamos todos os residentes em medicina veterinária para um evento exclusivo para eles, né? E ali a gente discute não só para medicina veterinária equina, mas também pet, né? Então discute diversas áreas, tem palestras também do ponto de vista de marketing, de gestão de empresas, né? Que são fatores que a gente não aprende na faculdade, né? E que são extremamente importantes para o desenvolvimento e para o sucesso do médico veterinário, né? E nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que os veterinários acordaram, né? Eles estão indo em busca de conhecimento fora da parte técnica, né? Busca na gestão, no marketing. Então a gente vê uma evolução aí. Isso é importante, né? Até para valorização do médico veterinário, né? Que eu acho que ainda estamos engatinhando, né? Mas já tem uma grande evolução. E nesse gancho, o que eu percebo hoje, porque como a gente tem muita frequência de estagiários, de procura, né, de pessoas que se recém-formam e querem também conhecer um pouco da atividade prática, não só, por exemplo, uma educação continuada como a que o Jair propõe de alto nível técnico e da vida real, né, como ele costuma dizer, mas eles também gostam de enxergar essa vida real com cada um profissional que vai caminhar nos seus setores, né? Então a gente vê que existe hoje, diferente de há 10 ou 15 anos atrás, que eu já estou há 20 anos no mercado e devo ter estagiários há 15, né? Então a gente vê que existe uma preocupação, uma movimentação mais precoce desse pessoal. Ou seja, às vezes tu esperava te formar para ver o que vamos fazer. Hoje já na faculdade já procuram buscar um checkmate, já procuram buscar uma quarter, já procuram já sair mais preparados, né? E isso aí realmente é o que elementa, de repente, a capacitação maior, né? Em relação a tempos atrás, né? Então isso eu tenho observado realmente uma busca maior pelo conhecimento. Né? Acho que isso é animador, né? Desculpa, sabe que os estagiários gaúchos têm fama de trabalhadores, né? De trabalhadores? Você sabe disso, né? Sabe, né? Sim. É muito bem visto, né? Bom, eu não falo que a minha esposa é gaúcha, né? E parte do time nosso da quarta é gaúcha. Então, quer dizer, tem chimarrão lá todos os dias. Olha aí, mas realmente tem culturalmente, uma turma muito trabalhadora, né? Sim. Tem boas instituições também lá, né? Sim. Então, acho que isso acaba influenciando bastante, né? Mas bacana, é interessante ouvir de vocês, né? Essa percepção
percepção, eu que estou dentro da indústria já há alguns anos, né, saí da clínica já há mais de 15 anos, então eu tenho uma percepção e é bom compartilharmos aqui, né, para ver se estamos no mesmo caminho. Mas voltando aqui às perguntas que enviaram para nós pela plataforma, tem a próxima pergunta aqui, seria quais os erros mais comuns observados na utilização de anti-inflamatórios não esteroidais? No geral, eu acho que talvez o mais comum é não entender o mecanismo de ação. Eu acho que o mais importante, que é um dos tópicos que estamos discutindo aqui. Porque se nós começamos a analisar quando se entende o mecanismo de ação, automaticamente a pessoa já vai ficar um pouco mais atenta a saber não só dosificação, como efeitos colaterais e a seleção do paciente. Então, eu acho que o fato de utilizar conscientemente um anti-inflamatório não esteroidal já faz com que se minimizem drasticamente os erros, né? Então, não ter um fármaco seletivo que a gente possa tirar os efeitos colaterais tendo as vantagens de outros. Não é puxando a sardinha, mas é a verdade, certo? É a verdade. Então, lógico que eu quero ter um efeito bom de dor visceral e somática, sem ter efeitos colaterais, renais, nos trombócitos e principalmente gastrointestinais, todos, né? Que são bem áreas, principalmente gastrointestinais e renais, que são um alvo muito importante do cavalo. E não só o cavalo internado, né? Porque às vezes a pessoa poderá achar, mas que o Jairo já vê animais internados, operados. Não, com certeza. O Rolando poderia compartilhar a informação dele também em relação a animais que eles ficam desidratados, que eu comentei, por exemplo, hipovolêmicos, desidratados com calor, embora no sul faz frio, quando é quente é muito quente, né? Então, o que acontece? A gente tem que ficar sempre de olho. Então, acho que um dos principais problemas é não saber o mecanismo de ação. Uma vez que a pessoa entende um pouco melhor, ela vai procurar quais são os seletivos, porque ela sabe que ela não quer efeitos colaterais e os efeitos favoráveis dos anti-inflamatórios não esteroidais. Acho que é principalmente isso. Isso é importante também, porque no nosso mercado, por exemplo, como veterinário de cavalo de esporte, onde a gente busca sempre o resultado, ou seja, tu é primariamente visto por um proprietário que não tem a noção técnica de que resultados tu tem, para depois tu ser conhecido como tecnicamente, por parte do proprietário, por parte do treinador já não é mais assim, né? Mas então a busca normal do pessoal é fazer tudo que pode para fazer um cavalo correr. Então se eu tenho um investimento de 1 ano num animal que se pagou, vamos botar aí R$200 mil, e esse animal tem todo um projeto, e chega lá no final e tem um problema, então a busca atrás de fazer esse cavalo correr é muito intensa, né? Então, quando a gente tem o conhecimento que o Jairo coloca, de saber que existe um anti-inflamatório, que tem menos efeitos colaterais, que pode ser mais utilizado a longo prazo e tal, aí a gente consegue, de repente, fornecer para esse cavalo uma possibilidade que há um pouco de tempo atrás não existia, né? Ou a gente acabava com esse caminho, essa percorrida em cima dos efeitos colaterais que outros anti-inflamatórios ou terapias inadequadas poderiam acarretar, né? Então, acho que a utilização sem prescrição médico-veterinária, né, é um erro importante. E acho que também um ponto que eu acabei, durante a fala de vocês, acabei me recordando aqui. A associação de anti-inflamatórios, né? Não é incomum ainda essa prática, porém, ela deve ser evitada, né? A gente deve utilizar ali um princípio ativo, quando a gente fala de tratamento multimodal, não é a associação de anti-inflamatórios, né, Jairo? Justamente. A base multimodal, ela vem do prefixo multi e do pós-fixo modal, que são multimodalidades, várias modalidades. Então, a gente está falando de multimodal, que o grupo anti-inflamatório não esteroidal é uma, né? Nós temos a percepção da dor, a transmissão da dor, a modulação da dor, depende muito da região, mas nós conseguimos ter terapias físicas, nós conseguimos ter terapias mecânicas, o shockwave é um excelente analgésico. O Rolando comentou muito das lesões de suspensório, que é uma forma muito boa de manejar, além das terapias celulares, etc., a analgesia mecânica, né, com as ondas de choque. Nós conseguimos ter alguns opioides, nós conseguimos ter, por exemplo, técnicas de bloqueios perineurais, nós conseguimos ter, enfim, tem muitas opções, né? Mas é muito importante isso. E ainda, Carol, uma coisa que eu acho que eu gostaria de incrementar e colocar assim como um chamado de atenção
Você comentou agora, me perguntou sobre quais são os erros mais comuns do anti-inflamatório não esteroidal. Eu gostaria de fazer um alerta também, que nós sabemos que, por exemplo, vou colocar um exemplo. A água, ela é boa, ela é excelente, né? A gente se hidrata, tudo, mas o excesso de água, ela causa desbalance eletrolítico. Por exemplo, um cavalo que a gente faz uma terapia enteral só com água, ele pode ter efeito de hiponatremia, por exemplo. Por que eu estou colocando o exemplo da água? Porque é um chamado de atenção para a gente sempre ficar estudando e atento e não ficar assim indiscriminado também os conceitos. Inclusive, os fármacos que são seletivos, nós devemos levar em consideração que a gente tem que respeitar a dosificação e a frequência. Isso é muito importante comentar, porque se a gente irrespeita a dose e a frequência, eles podem acabar tendo interferência, como acontecem os não seletivos. Então, a gente tem que respeitar muito. Então, tem alguns princípios ativos, como, por exemplo, o sulfato de pentossano. O sulfato de pentossano, ele tem uma dose efetiva muito próxima da dose tóxica. Então, a gente não pode desconsiderar que se tem estudos científicos que eles têm uma sugestão de doses efetiva, e está muito bem explicado aqui, né? Aqui está perfeitamente colocado, por exemplo, do firocoxib. Estamos falando da dose de ataque, mas a gente tem que levar em consideração que qualquer fármaco, alguns têm mais proximidade de doses tóxicas de doses efetivas, não é o caso do firocoxib, não é o caso dele, mas é muito importante saber que se a gente não respeita a frequência de doses, a gente pode ter efeitos colaterais. Então é bom citar essa consideração em nosso bate-papo, porque a gente tem que ser muito responsável, né? Rolando estava comentando, por exemplo, de animais de um peso um pouco menor, o crioulo é um cavalo que a gente compara com um animal de salto, de adestramento, né? Ou a outra raça. É muito importante considerar o cuidado que a gente deve ter na dosificação e na frequência, porque ele é seguro, mas é muito importante sempre estar atento e honrar as regras, vamos chamar assim. Sempre ou seguir a bula, ou então ter um respaldo ali, uma literatura científica, né? Eu acho que hoje essa geração não pode reclamar, porque a gente consegue baixar artigos muito rapidamente, né? Sim. Eu ainda sou da geração, por incrível que pareça, de ir na biblioteca, e se não tivesse na biblioteca lá, eu fiz o Nesp Botucatu, muitas vezes a gente tinha que pedir para a bibliotecária solicitar na biblioteca da USP ou de outra universidade o artigo que a gente precisava, né? Parece que isso aconteceu há milênios, né? Mas foi quanto nós gastamos em xerox? Nós gastamos em xerox? Sim. A última vez que a gente xerocou, né? Não sei se também fiz uma situação do Rolando, não sei se já gastou em xerox também? Sim, muito. Eu não estou me sentindo velho não, né? Não. Então, muito. Hoje você consegue, né, buscar artigo científico e até para quem não tem domínio de outra língua, né? Muitos artigos são ou em inglês ou em espanhol, você ainda consegue, né, traduzir ali, utilizar a ferramenta, a internet para traduzir e acessar a informação correta, né? Então, acho que esse ponto é muito importante, né? Certeza. Bom, mais uma perguntinha aqui sobre as comparações com os principais ARNs utilizados no campo. Então, acho que quem perguntou aqui gostaria de saber, por exemplo, em que situações vocês ainda indicariam a fenilbutazona, o flunixin, ou já partiriam para o seletivo COX-2. Acho que a gente falou um pouquinho, mas acho que vale a pena dar uma resumida, né? Uhum. Bom, na verdade, assim, tendo em vista o que a molécula do firocoxib nos propõe hoje, eu, sinceramente, estou muito adepto ao firocoxib. Não vou dizer aqui que eu não vou usar, em algum caso, uma flunixina, até porque a gente pode usar, por exemplo, esse princípio ativo, rapidamente falando, com outros propósitos, por exemplo, uma ação antiendotóxica, no caso de um aguamento, de uma laminite, né? Também a molécula da fenilbutazona, nesses casos, também funciona também, né? Como situações antiendotóxicas. Então, nesses casos, a gente, obviamente, em algum momento vai utilizar. Agora, de maneira geral, como padrão realmente anti-inflamatório, especialmente pelas vantagens de longo prazo, seletividade, propriamente a forma oral de fazer, eu sempre tenho já hoje
uma tendência maior a utilizar essa molécula como um anti-inflamatório padrão, né? Principalmente o que te chama mais atenção é o fato da segurança. Segurança, exatamente, segurança, né? A minimizar as disfunções que os convencionais não seletivos poderiam vir a causar, né? Eu acho que eu me sinto muito confortável, levando em consideração que tem 4 grandes famosos produtos, né, que são fenilbutazona, fluoxetina e glumine, que eles são não seletivos, certo? Eles bloqueiam COX-1 e COX-2. E agora nós temos a grande vantagem, porque realmente é uma grande vantagem, que seria principalmente o meloxicam e o firocoxib. Eu te confesso, hoje de verdade, que eu não utilizo mais fenilbutazona, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acredito muito no poder anti-inflamatório analgésico dos dois, tanto o meloxicam quanto o firocoxib. Primeiro, esse é um motivo pelo porquê. E segundo, porque em pacientes que é a minha maior rotina, né? Eu tenho uma rotina de pacientes osteoarticulares e um pouco menos, também tenho mais para diagnóstico, mas não para tratamento tanto de tecido mole. Então, lesão de suspensório, tendinopatias, tecido mole, muitas vezes eu diagnostico, mas o veterinário trata. Já osteoarticulares, eu diagnostico e muitos deles eu trato, principalmente os cirúrgicos. E por que eu estou comentando isso? Porque a gente sabe que uma das desvantagens que nós temos, principalmente da fenilbutazona, não querendo falar mal, mas falando a realidade em termos de educação, sim, é que ela agride os proteoglicanos, que fazem parte da matriz da cartilagem articular. E, ao mesmo tempo, o meloxicam, que é um produto anti-inflamatório seletivo, ele não agride, como ele também causa benefícios na promoção, principalmente dos proteoglicanos, que a gente sabe que a gente precisa muito deles na cartilagem articular. Então, a resposta, que a mesma pergunta, por exemplo, que Carol fez agora, eu direcionaria animais ortopédicos a curto prazo, animais que precisam de analgesia e são principalmente ortopédicos, eu vou pelo meloxicam. E animais que precisam de um período de analgesia, mas talvez não são ortopédicos osteoarticulares, ou às vezes tanto agudos quanto dor crônica, eu vou pelo firocoxib. Então, eu acabo fazendo um meio campo, levando em consideração que o meloxicam também tem uns efeitos legais em relação a perfusão do osso subcondral, que muitas vezes é onde começa um processo degenerativo de uma articulação. Ele ajuda na síntese de proteoglicanos, ele melhora a perfusão óssea, ele é trombolítico, lipolítico, então tem alguns benefícios legais. E em termos de anti-inflamatório e segurança a longo prazo, já seja agudo ou crônico, o firocoxib é fantástico. E uma coisa que para mim é um grande benefício é a via, né? Porque a gente acha que não. Mas o fato de ter produtos orais, como acontece nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem muito produto oral. Isso é um grande benefício. Por quê? Não só porque tem uma boa biodisponibilidade, né? Essa molécula tem muito boa disponibilidade, como principalmente reduz o risco desde traumas mecânicos ou acidentes graves, como uma aplicação intraarterial. Então, a gente sabe que, apesar de ter pessoas que têm vivência, né, que não estou falando de proprietários, às vezes treinadores. A rotina não é o veterinário que vai administrar. Exato, mas tem acidentes, acontece com o veterinário, então acontece. Então, eu sou um dos grandes fãs de produtos orais. Eu sou um grande fã de produto oral. Minimiza o estresse do cavalo, reduz as chances de risco, reduz as flebites, as contaminações, facilita a manipulação, enfim, tem grandes benefícios. Então, isso é uma das grandes vantagens também que nós temos. E o meloxicam também, a gente não falou aqui, mas ele também é uma molécula que ela é mais acessível financeiramente, né? Então, em muitos casos, como ela é preferencial COX-2, você pode lançar mão da utilização do meloxicam, principalmente por ela ser mais acessível financeiramente, né? É uma molécula aí... por ser parcial, ela tem uma maior facilidade financeira aí, né? Pra gente poder encontrar a campo. E também, lembrando que acho que você comentou, né, Rolando, da utilização do firocoxib na reprodução. Então, quando eu tenho uma égua gestante, eu acho que a gente pode falar com segurança que a única molécula que a gente pode indicar na fase da gestação é o firocoxib, né?
Com certeza, com muita segurança, né? Devido àquilo que a gente Todos colocou. os estudos, né? Exatamente, né? Pela questão da viabilidade da vesícula embrionária nos primeiros dias, né? Que é totalmente dependente da ação da prostaglandina, da COX-1, vamos dizer assim, para poder estimular, né, a contração da musculatura lisa, né? Além disso, também ela proporciona melhores efeitos cicatrizais em lesões de mucosa por isquemia, né? Então, isso também, a prostaglandina está ligada a esse processo. E, bom, nada melhor do que utilizar um anti-inflamatório seletivo para realmente poder proporcionar ou proteger o animal de situações que poderiam ser causadas com a presença da COX-2, né? Perfeito. Nossa, nosso bate-papo tá tão gostoso aqui que Tá a gente muito bom. nem viu o tempo muito passar, bom. né? Mas a gente já tá caminhando para o final. Então, eu gostaria até de fazer uma última pergunta para cada um de vocês, até para que quem está nos assistindo, né, fique gravado aí a participação e toda a trajetória de vocês. Então, começando por você, Rolando, o que o cavalo e a medicina veterinária significam para você? Bom, eu diria para ti hoje que para mim costuma ser um estilo de vida, né? Não só a profissão que eu amo, mas um estilo de vida, porque o cavalo, ele ao mesmo tempo que ele te apaixona, ele também te exige. Então, no momento que tu escolhe trabalhar com esse perfil, né, ele faz com que tu tenha, de repente, tu module a tua vida, até mesmo pessoal, de certa forma, a que tu tenha que deixar de lado algumas coisas, né, para poder seguir atrás. Mas o resultado e o que ele te retribui é tão apaixonante, no meu caso, né, que a gente olha para trás e diz, eu faria tudo de novo, né? Então, eu posso dizer assim que a alegria profissional hoje da minha vida, se não fosse o cavalo, eu não me enxergaria em outro aspecto. Isso é uma coisa muito pessoal, né? Eu tive exemplos de família, eu tenho um avô, né, que é falecido, que foi veterinário, teve muita expressão na área de buiatria no Uruguai, então eu me inspirei muito nele, mas desde pequenininho já me familiarizei com o cavalo e tentei buscar de que maneira conseguir viver, né, essa condição do cavalo e fico muito agradecido por ter tido a oportunidade de poder não só conviver com o cavalo, mas assim também poder desfrutar de tudo isso que ele me proporciona no âmbito profissional e também pessoal, porque na verdade a gente leva a família para tudo isso aí, né? E o cavalo acaba também educando, né, os filhos, né? Então realmente é um diferencial e um estilo de vida, né, no meu ponto de vista. Perfeito. Vou repetir a pergunta então para o Dr. Jairo também. Jairo, o que o cavalo e a medicina veterinária representam para você? Quanto tempo tenho? Temos o tempo que for necessário. Olha, fica à vontade. O cavalo, eu acho que o cavalo ele sempre foi um animal, né, uma espécie que ajudou em grandes eventos na humanidade, né, revoluções, transporte, mudanças de conquista de novas terras, né. Eu acho que além de ser meu grande amado amigo parceiro, ele acaba sendo um veículo para a nossa missão. Então, o cavalo, ele acaba sendo um veículo para conseguir materializar a nossa missão de vida. Que a nossa missão de vida realmente dentro da Equarter é principalmente agregar valor na vida das outras pessoas, né? Independente de educação de uma ciclooxigenase 1 ou 2, né? Isso é tudo uma forma e um pretexto, vamos chamar assim, para conseguir participar de alguma maneira, agregando valor na vida de outras pessoas, principalmente porque eu acho que o veterinário, né, colocando um exemplo, eu sempre coloco um exemplo de uma abelha, né? Qual que é a função da abelha? A função da abelha é ir lá e pegar o pólen, e depois que ela pega o pólen, ela fabrica mel para a rainha, né? Essa é a função da abelha. Mas o que acontece além da função da abelha? Às vezes ela não percebe que essa abelha, ela poliniza, ela tem contato com outras abelhas e ela mantém um ecossistema um pouco mais saudável e ela consegue a criação de novas espécies de flores. Então, eu acho que todos nós somos uma abelha, né? Carol, Rolando, eu somos uma abelha, mas a intenção geral é
tentar agregar valor de alguma maneira, polinizando. Então, eu acho que o cavalo, para nós, na nossa missão hoje, que ela é uma missão muito clara dentro da Quarter, principalmente ele nos permite procurar ser mais eficientes na polinização em relação à medicina veterinária. Então, acho que eu poderia falar que se não é o cavalo, seria muito mais difícil isso. Isso sem contar a gratidão de que ele é que nos deixa o pão e o leite em cima da mesa, né, com muita gratidão, porque a gente realmente pensa dessa maneira. Então, acho que resumindo isso em 3 minutos, mas essa é a minha sensação com o cavalo e com a medicina veterinária. Perfeito, obrigada. E da próxima vez eu espero que traga a doutora Gabriela para sentar aqui ao também. meu lado. Excelente médica veterinária, também quero falar com ela um pouquinho. Claro que sim. Bom, então, em nome de toda a VetNew, eu agradeço intensamente a presença de vocês e também por vocês compartilharem todo esse conhecimento. Doutor Rolando, é incrível, acho que o Jairo, ele frisou bem quando disse que você é um excelente líder. Eu já lhe conheço há alguns anos e vejo toda a equipe que você construiu e como você vem desenvolvendo as pessoas que trabalham junto a você ou as pessoas até mesmo que fazem estágio, né, que passam pela sua mão e que vão se tornar grandes veterinários também. Então, parabéns pela sua trajetória e por sua importância dentro da medicina esportiva, né, que hoje a gente tem ali muitos veterinários que trabalham e que visualizam você como grande referência de veterinário dentro da medicina esportiva. Muito obrigada por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, Carol. São, inclusive, até demais o elogio, mas eu procuro sempre me inspirar em grandes profissionais, como, por exemplo, o Dr. Jairo, vocês, propriamente toda a equipe da VetNew, e a gente procura tentar percorrer os melhores caminhos, os caminhos sadios, né? E se vamos ganhar sempre ou perder, não é de repente o foco é a consistência e o que a gente pode representar. E a gente tenta representar o melhor e fica sempre muito contente quando colegas ou parceiros que passaram por mim de alguma maneira estão também bem no mercado, então a gente se sente gratificado e é um sinal de que de repente a gente está no caminho certo, né? Então fico agradecido aí pelo convite, essa grande oportunidade com o Dr. Jairo, contigo, com toda a equipe da VetNew e realmente muito feliz de poder estar aqui com vocês. Com certeza, viu que você estava certo, né? Ele é muito humilde também, né? Ele é competente, que é uma característica de um bom líder, né? Exatamente. É nítido, né? Bom líder, o que ele faz? Ele executa, mas ele tem uma grande pessoa por dentro, né? E é o que acontece com ele. Exatamente. E sabe que é verdade, isso é o que eu acho é verdade. Jairo, sem palavras também, amigos de longa data, muito obrigada por sua participação. O Jairo é até assim, todo desafio que a gente coloca para ele tá do nosso lado, né? E outros lançamentos. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas ainda que a gente que nós teremos por aqui. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço muito, cara. Um prazer, uma honra sempre estar, né? Que eu comentei agora da polinização. Vocês são uma empresa que poliniza. Então, como não estar juntos em parceria com empresas que têm a mesma missão? Abelha produtos, abelha cavalo, mas a polinização ela é em comum. Então, para mim é um privilégio também estar com o Rolando, já velho amigo, já passamos por várias coisas juntos. Verdade. Também fizemos eventos, quando a gente convida ele sempre está muito, apesar de ser muito culpado, sempre está junto com a gente também na Quarter. E com você sempre uma grande admiração e principalmente um grande carinho. Mais do que admiração também tem, mas muito carinho. Porque assim como ele comentou, vocês são uma empresa familiar e cada vez que a gente conversa com qualquer membro da VetNew, ele tem a mesma energia, né? Então, por que não fazer sempre essas parcerias que a gente faz com muito carinho e logicamente, com muito empenho também. Então, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, já estou animada para as próximas oportunidades. Então, também gostaria de agradecer toda a equipe da VetNew, que nos apoiou. Então, a equipe de marketing de equinos, a equipe de desenvolvimento de produtos, que é a minha equipe, e comunicação técnica, e também o pessoal aqui da produção, toda a estrutura que a gente tem, e especialmente vocês que estão aí nos acompanhando. Não se esqueçam de seguir a VetNew nas redes sociais e até a próxima.